Recording in progress. Hi, everyone. Good afternoon, and thank you for joining us for our first monthly international strategy call for 2023. Happy New Year's to everyone and that is joining our call, and best wishes to everyone in 2023. For those that are new, my name is Raj Patel, and I'm the Chief Equity Strategist at Itaú. I am joined by Marcelo Olson, who is the Head of Global Markets and Strategy, and as always, will be the moderator for today. Today, we plan to focus on the evolving China reopening that has caught everyone's eyes. We want to discuss this from a few different angles and have invited two guests to help us with those discussions. We plan to discuss it from a high level and what it means for growth in China and implications for global growth, but also from a micro level and what it means for commodity prices, since China is such a big player in the commodity markets. And finally, what it could mean for different asset classes that we follow. Lastly, since we are at the start of the fourth quarter earnings period for US corporations, we also wanted to have a quick update on what companies are reporting and saying about the outlook for 2023. Marcelo? Thank you very much, Raj. I'm going to switch to Portuguese for the introductions. Então, boa tarde, pessoal, tudo bem? Obrigado por estar aqui com a gente de novo no mais um Market Update. Hoje, a ideia, como o Raj comentou, é falar um pouquinho desse play de reabertura de China. E para isso eu vou moderar algumas perguntas e a gente vai tentar ver isso de alguns ângulos diferentes. Então, a gente convidou a Gina Pacelli, como economista-chefe do Private, então dá uma análise de cenário, a gente consegue ver uma coisa um pouquinho mais macro. A gente convidou hoje uma convidada especial, que é a Laura Pita, ela é economista sênior do Itaú BBA para China e Europa, então acho que a gente vai conseguir aprofundar bem, vai dar um view também de commodities, um view do próprio país e reabertura econômica de China. E o Raj consegue dar uma visão boa de como é que o mundo de equities internacional, tanto os Estados Unidos quanto o resto do mundo, se comporta vis-à-vis esse assunto, que é um hot topic aqui no planeta inteiro, não só para a China. Então, se vocês não se importarem, eu vou começar com você, Laura. De novo, obrigado por ter se juntado a gente aqui. Eu começo com algumas perguntas e fico esperando também perguntas da audiência, tá? Como sempre, quer mandar em inglês, quer mandar em português, a gente vamos fazendo para diferentes ângulos no grande tema central do mercado internacional. Então, Laura, a primeira pergunta que eu teria é um cenário macro. Me dá um pouco de background, me explica o que está acontecendo e da onde vem tanto, não a gente pode ruído, mas pelo menos tanta atenção e foco nesse play de China atualmente. Bem-vinda mais uma vez. Perfeito. Boa tarde, Marcelo. Obrigado pela introdução. Olá a todos, é um prazer estar aqui participando dessa live. Bom, vou dar o background macro do que a gente está vendo para o cenário de 2023 de China. Eu acho que a gente tem que começar ali no final do ano passado, foi quando ocorreu o principal turning point ali da China, né? Foi quando a China deu o primeiro passo para a reabertura, né? Basicamente, a China saiu do Zero Covid Policy, anunciou a saída, depois de 3 anos adotando uma política super dura com relação ao Covid. Como em outros países, né, que a gente já experimentou essa reabertura, você teve uma forte onda de contágio ali em dezembro, que teve impacto relevante no setor industrial, no setor de serviços, que a gente já viu no mês passado. Mas, como já é uma onda de Omicron, uma onda rápida, né, um contágio rápido de 2, 3 meses, já no começo desse ano, já tem sinais de que esse pico de contágio já está se passando, né? Principalmente nas cidades grandes, e a mobilidade já está se recuperando lentamente, né? No fim desse mês, a gente tem um feriado que é super importante, que é o Ano Novo Chinês. O que a gente já está vendo, os indicadores, que as pessoas estão voltando a viajar, os indicadores high frequency que a gente já tem de mobilidade, de viagens, está mostrando que as pessoas, o montante de pessoas, né, está pelo menos 50% acima do que foram os anos de 2020, 2021, 2022, mas ainda quem é do pré-pandemia, do que 2019, mas pelo menos
já é algum sinal de melhora, né? Então, dado todo esse background, dado que a China, de fato, está saindo desse Zero Covid Policy, está reabrindo, né? Como o Ocidente já fez nos últimos anos, o que a gente espera para a economia chinesa em 2023? A gente tem um crescimento de 4,8%, é o que a gente publicou recentemente no nosso cenário, mas, de fato, a gente teve novas informações que foram divulgadas no começo dessa semana, na segunda-feira à noite, que até surpreenderam a gente, o mercado como um todo, que foram os dados de atividade de dezembro e do quarto trimestre, né? Vieram bem mais fortes do que a gente esperava, mostrando até uma resiliência da economia no final do ano passado, né? E põe um leve viés de alta nessa projeção de crescimento de 4,8% que a gente tem, mas de qualquer forma não muda a nossa cabeça do cenário como um todo, mas provavelmente a gente vai revisar esse número um pouquinho para cima, mais para perto de 5%, tá? Mas dito tudo isso, a nossa principal preocupação, tá, para o cenário de China é com relação à parte do consumo. O que é interessante dessa reabertura de China, que dado que outros países já passaram por isso, a gente consegue aprender com outros países o que foi a reabertura desses outros países e aprender com os outros países e ver e comparar essas reaberturas, né? E um ponto bem diferente de China para os demais países, em particular com os Estados Unidos, é essa questão do consumo. Porque, primeiramente, o consumo, a situação do consumidor chinês já estava muito fragilizada desde antes da pandemia, principalmente por causa da guerra comercial com os Estados Unidos, ali em 2018 e 2019, e a pandemia foi um choque adicional para o consumidor. E diferente dos Estados Unidos, da Europa e de outros países, como o Brasil também, na China não teve transferência de renda. Não teve transferência de renda e as famílias ficaram numa situação bastante debilitada. Você teve, sim, um aumento da poupança precaucional, né? Se você olha os dados, você teve um leve aumento da poupança precaucional, mas muito diferente do que foi nos Estados Unidos, que você teve uma política mais firme do governo de transferência de rendas, que na hora que teve a reabertura, de fato, isso teve um impulso do consumo muito forte. A gente espera, sim, nesse nosso número de crescimento, em torno de 5%, uma volta do consumo, mas essa volta do consumo vai ser bem aquém do que foi nos Estados Unidos e do que foi em outros lugares, né? Um outro ponto importante é que, se a gente compara o balanço das famílias chinesas, está numa situação complexa. O emprego está muito ruim, o desemprego está elevado, o preço de casas está caindo, né, que é um ativo bastante importante. Então, a gente vê uma melhora do consumo, mas a gente vê um teto para essa melhora do consumo bem mais baixo do que foi em outras economias, tá? E casando a China com um cenário global, dado que a gente não vê um mega boom de crescimento de China, a gente não acha que a China consegue salvar o crescimento de mundo em 2023, né? A gente tem um crescimento de Europa desacelerando, um crescimento de Estados Unidos também desacelerando, então o cenário global ainda é um cenário de cautela, é um cenário ainda de desaceleração. Legal, super interessante. Na verdade, você entrou em alguns pontos que eu ia te perguntar aqui, claro, se você não se incomodar, que era exatamente isso. Algumas das coisas que eu tenho lido ou escutado, junto até com o Raj, quanto dos Estados Unidos ou do resto do mundo a gente consegue usar de lição, que foi o que você falou, já teve quase um experimento humano, né, antes de acontecer, que foram estímulos fiscais, estímulos monetários massivos em várias economias,
que acabaram criando uma certa gordura e quando reabriu deu aquela explosão no consumo, seja o que for, que é, talvez até pensando aqui do lado dos Estados Unidos, é o que segurou tanto o consumo e acaba retroalimentando até na parte de emprego e desemprego, o quanto isso, e você talvez pensou um pouquinho, mas talvez queria aprofundar, tanto o que aconteceu antes e o que eles devem fazer daqui para frente, né? Se é o dado de já estar fragilizado antes da pandemia, achei super interessante, tá? Só um comentário. Mas se puder, Ivan, aprofundar um pouquinho nisso, seria interessante. Perfeito, perfeito. Eu acho que um ponto que eu não abordei, assim, eu gosto de lembrar que o otimismo para a China, né, teve que ser fixado em dois pilares. Um foi a reabertura e o outro foi o suporte para o setor de construção. A gente tem que lembrar que o setor de construção é um setor super importante para a economia chinesa. Tá? E foi um setor que sofreu um aperto gigantesco nos anos de 2020, 2021, perdão, e 2022. Se a gente lembrar ali, todo mundo não esquece da crise da construtora Evergrande, que foi o exemplo máximo desse aperto, né? que exemplifica a dimensão desse aperto do setor de construção. Então, a gente está falando de um setor extremamente importante, relevante, que tem cálculos diferentes, mas em contas básicas, a gente pode falar que é 20% do PIB da economia, e teve um aperto, né? Se a gente colocar o ritmo de construção, o ritmo de vendas, caiu 40% nesses anos, né? Então, foi um sinal dos policymakers de uma retirada de estímulos excessivos que foram dados durante uns bons anos, né? E qual foi a sinalização no final do ano passado, além da reabertura? Foi, olha, eu já apertei demais o setor de construção, principalmente das construtoras, eu vou ajudar as construtoras para evitar uma queda exagerada, uma queda adicional nesse setor de construção. Isso foi primordial. Isso foi primordial. Assim, não foi só a sinalização de reabertura que gerou esse otimismo todo. Foi a sinalização também para o setor de construção. Então, essa parte foi extremamente necessária para todas as casas, como a gente, garantir, mudar a cabeça para um bom crescimento, né, em torno de 5% para 2023. Eu acho que tem um ponto relevante que agora, que a próxima discussão, que a gente tem que lembrar que a China é uma economia que os policymakers têm bastante controle, né? E agora eles definem a meta de crescimento, que isso ocorre agora no começo de no começo de março, né? Mas teve uma informação bem relevante no começo dessa semana, que foram as metas de crescimento das 31 províncias. Tem a meta de crescimento nacional, mas as 31 províncias também definem suas próprias metas de crescimento, que são definidas antes do Congresso de Metas, no começo de março, né? Então, 2 meses antes. E essas metas das províncias têm informação relevante para a meta nacional. E a informação dessas metas das províncias indica que os policymakers estão bastante cautelosos em dar estímulos exagerados esse ano. Porque de onde que eu tiro essa conclusão? Se a gente olhar as metas das províncias, sugerem uma meta de crescimento para 2023 entre 5% e 5,5%. Lembrando que a meta de 2022, que foi abandonada, foi em torno de 5,5%. Então, seria reduzir um pouquinho a banda. Então, não é falar assim, vai ser acima de 5,5%.
Então, é mais um tom, olha, não estou querendo focar, não estou querendo direcionar um crescimento extremamente forte, como muitas casas estão querendo projetar um crescimento acima de 6%, tá? Então, acho que é uma informação bem relevante na dimensão dos estímulos que vão ser anunciados ao longo desse ano. Excelente, excelentes pontos. Grande parte do nosso, quando a gente desenha o cenário dentro do Private para fazer alocação, sugestão e recomendações de carteiras de clientes, a Gina tem uma influência gigante nisso, a Gina e todo o time de economia aqui, porque a gente parte do nosso cenário base de economia para tentar criar as estratégias com produtos e classes de ativos diferentes. E uma das premissas da Gina, ela até trouxe aqui na última vez que a gente fez essa live, era, bom, não é só da Gina, mas do mundo inteiro, como é que a inflação vai se comportar. A inflação está bastante relacionada a insumo, e aí commodities entra, petróleo entra, e isso é muito difícil a gente não amarrar, dado que China foi motor de crescimento global nos últimos, sei lá, 2 décadas, o quanto que isso vai ou não vai influenciar o resto do mundo, e então uma coisa acaba amarrando na outra. Então, se você não se importar, eu queria mudar um pouquinho o tom aqui e falar um pouquinho de petróleo, commodities, e amarrar isso com esse tom de China, e aí depois eu vou bater um papo com a Gina também para entender isso, como que isso retroalimenta os nossos modelos dentro do Private. Então, me fala um pouquinho, vamos falar um pouco de petróleo. Petróleo, relacionamento com os Estados Unidos e Europa. Claro. Então, eu acho que a nossa visão de petróleo tem 2 drivers para a nossa projeção de petróleo, tá? Um é o crescimento global e o outro é a retomada de China, tá? A nossa projeção do nosso time econômico é um petróleo, o Brent, em $80 esse ano, e o WTI em 75, então bem próximo aí dos patamares atuais e bem próximo do patamar que terminou no ano passado. E por quê, né? Porque, basicamente, a gente vê o drive de desaceleração global mais importante do que da recuperação da economia chinesa, né? A gente vê o petróleo muito mais correlacionado com a economia global, tá? No momento que o mercado está mais equilibrado, do que dessa normalização da mobilidade chinesa, tá? Só para a gente colocar em números aqui, tá? A elasticidade do preço do petróleo, a gente tem que a cada 1 ponto percentual do PIB, né, para mais ou para menos, tem um impacto de 10% no PIB do petróleo, 10% no preço do petróleo. É bastante coisa. E lembrar que nossa projeção de mundo, a gente tem um crescimento do mundo de 3% em 2022, desacelerando para 2,3%. Então, a gente tem quase uma desaceleração de 0,7 pontos percentuais, então quase 1 ponto percentual, né? De 2022 para 2023, né? Daria mais próximo desse 10%, né? Por outro lado, a gente tem essa normalização da mobilidade chinesa, que, pelas nossas contas, daria mais ou menos entre 10 e 15 dólares, mas colocando 10, 15 dólares para cima, né? Mas aí a gente tem que colocar no contexto do mercado de petróleo. Você tem condições de ofertas bem mais favoráveis agora do que você teve no ano passado. Todas essas questões de Rússia, mesmo com as sanções, e mesmo infelizmente, com o conflito, você não está tendo retirada do petróleo russo do mercado. Então, na nossa cabeça, um cenário onde que o petróleo vai mais para perto de 100, a gente teria que ter restrições de ofertas, do lado de ofertas mais claras, que por enquanto a gente não está vendo.
tá? Mas a gente concorda bastante com o seu ponto do cenário global, que a gente está vendo uma desinflação, a gente está no momento de queda de inflação, mas o risco para esse cenário seria uma volta do petróleo. Não é nosso cenário base, mas, de fato, uma volta do petróleo por um aperto do lado da oferta seria, sim, bastante preocupante no momento que todos os bancos centrais querem dar uma pausa, querem desacelerar ou até mesmo cortar juros. Perfeito, perfeito. Então, dos dois drives que você vê para preço de petróleo, crescimento global e China, eles estão em posições opostas e acaba sendo quase um net zero aqui, né? Exato. China, com certeza, colocando pressão de preço para subir, mas talvez o desaceleramento, estou simplificando aqui bastante, mas a Isso, desaceleração global, o resto do mundo aqui joga contra e acaba ficando exato, livre nos preços correntes. Excelente, excelente. exato. Saindo um pouquinho de petróleo, o que mais de comum? Porque a gente sabe, tudo bem, petróleo talvez seja o que a gente mais olha como um termômetro de commodities, até um drive super importante de inflação global. E o resto das commodities, né? Quando a gente fala de construção civil na China, por exemplo, você tem alguns, alguns ativos diferentes aqui que podem influenciar. Tem algum view em outros commodities aqui? Sim, perfeito. Eu acho que eu acho que qualquer investidor, quando a gente pensa em China, a gente pensa em commodities metálicas, né? Parece o casamento perfeito. E, de fato, num cenário de uma recuperação do setor de construção muito forte, talvez mais forte do que a gente está colocando na conta, claro que as commodities como cobre, em particular minério de ferro, que na minha percepção, no meu acompanhamento, é muito mais correlacionada com China do que cobre. Para mim, cobre é mais relacionado com cenário global. Eu acho que minério é uma commodity que tem sim, que se beneficiar, tá? Eu acho que tem um disclaimer que eu gostaria de adicionar nessa questão de outras, nem necessariamente commodities, mas de ativos de forma geral, que, assim, de fato, a história de China e de crescimento de China nas últimas 2 décadas, em particular até 2014, né, se a gente traçar uma linha do tempo de 2000 até 2014, foi uma história de China igual a maior crescimento de commodities, tá? Mas eu acho que teve uma outra janela nos últimos 10 anos, que foi essa janela relacionada de investimento estrutural em China, né? E que foi uma janela de investimento, de entrada forte de capital na China, em particular para o setor de tecnologia, tá? Eu acho que essa janela acabou sendo fechada no nos últimos 2 anos, quando o Xi Jinping anunciou a política de Common Prosperity e intervenção no setor em vários setores, inclusive no setor de tecnologia. Acho que essa política, recentemente, está um pouco de lado, acho que não acho que continua presente no mindset do Xi Jinping, mas está um pouco de lado. Acho que não é a prioridade agora, em outro momento vai voltar a ser, mas não é agora. Mas, de qualquer forma, ainda o trade, né, o posicionamento de investir em China ainda é válido, né? Talvez não estrutural, não de investir por 10 anos, mas o tático ainda é válido, né? A gente está falando de uma economia robusta, que tem certos fundamentos, uma economia super grande, o que o tático ainda vale, mas talvez o estrutural ainda passou a ser um pouco mais questionável, né? Perfeito. Eu vou voltar nessa parte de play de China ainda com você, Laura. Obrigado. Mas se eu puder Beleza. botar o foco para a China, como é que a gente amarra? E lógico que a gente tem nossos cenários também, eu sei que está super em cima de China, porque acaba sendo um grande, de novo, foi um motor de crescimento e continua sendo muito relevante. Como se amarra isso com nossos cenários
e até para pensar nas nossas carteiras aqui dentro, né? Como você reconcilia isso que a Laura comentou sobre China? Então, Marcelo, eu acho que o que a Laura falou está muito em linha com o nosso cenário básico, né? Que é um cenário em que está acontecendo desde o final do ano passado, né? Que é um cenário em que você tem pressões inflacionárias menores, como ela disse, os bancos centrais querendo parar de subir o juro, achando que já fizeram grande parte do trabalho, e uma expectativa de que a gente tenha um ano bem melhor. Em termos de inflação em relação ao ano passado, né? Então, eu acho que até se a gente olhar os mercados, eu acho que isso está muito, muito já precificado, né? A gente até antes de começar aqui, a gente estava discutindo ali no grupo o quanto os mercados já estão esperando uma grande desinflação nos Estados Unidos, né? Olharam os últimos números de inflação e já botaram ali no preço dessa desinflação. Então, eu acho que assim, o cenário básico está caminhando para isso e já entrou muito no preço. E aí, nessas horas, eu sempre gosto de olhar onde estão as assimetrias, né? E eu acho que claramente a assimetria está para ter notícias não tão boas mais de inflação, algum problema, um petróleo um pouquinho mais alto do que esses $80 que a Laura está falando, ou por uma questão de oferta, ou por uma China crescendo mais, ou os dois juntos. E aí isso pode estragar um pouco esse cenário de desinflação global, né? E aí, para os bancos centrais, tem outro choque de petróleo a essa altura, né? Se o petróleo volta para $90, nem falo, porque tá quase lá, né? Tá 86, 87, quase hoje o Brent, mas se voltar para $100, seria um outro choque, né? Nos headlines de inflação. Então, acho que atrapalharia um pouco o plano dos bancos centrais e essa convergência que todo mundo está vendo, né? E fora isso, eu acho assim, eu acho que a atividade econômica, né, nos Estados Unidos, mesmo na Europa, está melhor do que todo mundo imaginava, mais resiliente. Obviamente, essa melhora de condições financeiras que a gente vê ajuda a manter esse quadro, até um quadro de soft landing, né, que a inflação cai, mas a economia não tem recessão, né? E eu assisti mais um choque de petróleo, atrapalharia bem esse cenário, né? Porque aí, de novo, fica preocupado que os bancos centrais têm que subir juro ou manter juro mais tempo, e aí pode ter a volta do medo da recessão, né? Então, eu acho que assim, os mercados já estavam no final do ano passado com essa simetria, e eu acho que agora é muito mais do que isso quando a gente olha a Treasury de 10 anos a 3,40 e 3,40 e pouco, né? Abaixo de 3,50. Então, eu acho que assim, o mercado precificou completamente esse cenário. E aí, então, né, como a gente sabe que, né, o ano só está começando, a gente pode ter muita volatilidade, me preocupa, né, que já logo no começo do ano a gente já tem esse cenário assim tão claro, porque nunca é assim, né, a gente sempre sabe que tem percalços no caminho. E em relação às carteiras, eu acho que no final do ano passado a gente caminhou bem, reduzindo os nossos underweights, de vários underweights que a gente tinha, a gente reduziu, né, no último comitê do ano passado, quando a gente olhou para todo esse cenário. Então, isso teve um resultado bom nas carteiras, né? Quer dizer, as carteiras nesses primeiros anos, nas primeiras 2 semanas do ano, estão indo super bem, porque a gente também, né, alocou o caixa que a gente tinha ali do meio do ano para frente, a gente veio alocando. Então, eu acho que a gente também se apropriou desse cenário já, né? Então, acho que agora é hora de discutir o quanto já, né, já entrou no preço e o quanto a gente ainda acha que pode, né, para o bem e para o mal, né? Quanto que tem de assimetria, de risco assimétrico aí. A gente adicionou um pouquinho de risco, mas bem cauteloso ainda, eu diria. Não, ainda muito bem cauteloso, principalmente em relação à Europa, com essa questão da guerra, né? Mas a gente já teve um under de Europa muito maior do que a gente tem hoje, né? Então isso foi bom, porque a Europa performou muito bem, né? Não só o mercado, como a moeda, né? Nessas últimas 3, 4 semanas aí. Então isso eu acho que foi bom, um bom movimento. Então acho que a gente soube capturar essa percepção, né? De que o cenário global estava caminhando aí para uma ideia de soft landing, que a gente só vai saber se vai acontecer mesmo no final do ano, mas agora, né, já tem bastante coisa no preço, né? Acho que é uma questão de pensar agora. Assim, olha que eu Próximo comitê, começo de fevereiro, né? Para a gente aí a discutir gente isso tudo. E aí, bom, a gente vai ter um pouco mais de informação também, que a hora que eu olho o mercado contra até a sinalização do Banco Central, que é uma coisa que está falando, em 10 anos com certeza, mas mesmo para o final desse ano, final de 2023, o que está implícito nos futuros, já é Cortes, né?
é corte. Então, assim, o mercado realmente já tem, ele olha para 4,5, né, subindo alguma coisa, descendo, voltando para 4,5 ali. Óbvio que os dots do Fed não necessariamente estão ali para adivinhar o quanto que é, mas o Banco Central dá uma sinalização um pouco mais... Eu acho, na próxima reunião, agora no começo de fevereiro, acho que o Banco Central Americano vai ter um grande desafio de novo, né? Se eles forem desacelerar a alta de juro, de novo de desacelerar a alta, mas não alimentar excessivamente esse otimismo do mercado, né? Porque assim, a melhora das condições financeiras ela suporta, né, a atividade econômica, o mercado de trabalho. Então, assim, a não ser que a gente tenha um soft landing, que é isso, né? Não precisa de muita desaceleração econômica para convergir a inflação, o trabalho do Fed ainda continua, né? Então, eu acho que assim, o mercado está indo talvez um pouco excessivamente no otimismo. De novo, né? Eu acho que a gente já viu várias vezes isso acontecer desde o ano passado, né? Perfeito, Gina. Obrigado. Raj, and You want to keep in Portuguese? can you surprise us? It's gotten better, but not as good as. We'll ask you to do Portuguese next month. So we have a month to study, and then we'll get back to you. So going to a more micro view in terms of equities, right? And most of the stuff that we've been discussing, we already told you, and it's important. And you're picking up a lot of Portuguese, so I know. So how do you tie all of this global scenario, China reopening, a bunch of stuff, it's already priced in. We see markets a little bit positive with the whole scenario, even already considering, I was talking to Gina, actually cuts in terms of Fed funds for 2023. How do you see that in terms of international markets and for equities, US, Europe? And maybe just to take a step back, I mean, to start the year, you know, the Chinese equity markets have done really well, right? That's the most direct impact. Emerging market equities have done well, right? Because China is a big component of that. So you've seen a short-term, you know, cyclical rebound. You know, there's obviously a lot of structural issues with China medium term, but that's, you know, helped those equity markets specifically outperform. You know, outside of that, you know, I heard you guys talk a little bit about Fed policy, the dot plots. You know, fixed income markets have started to price in lower inflation in the US based on some of the more recent inflation data. So fixed income markets have performed well, let's say in the short term, you know, outside of the China reopening, and that's helped equity markets, because equity markets, you know, there's two factors, there's earnings and multiples. And as the fixed income markets have done well, the equity multiple has increased. And so the equity market has rallied. You know, the question from here is, if the China reopening ends up being more vigorous, you get, you know, a reacceleration in commodities and other, you know, costs generally globally. Does that lead to a reacceleration in inflation? Does that then lead to fixed income markets, you know, selling off, meaning interest rates go higher? And does that mean then potentially equity multiples can go down? And so, you know, those are the things to think about with the China reopening. You know, the pace of the reopening, how fast, and what does it mean for inflation? Because right now there is this optimistic view on inflation in the US, and it's transmitted into the fixed income markets, but then it's making its way into the equity markets, because the equity markets are saying, well, if rates are going lower in a lower interest rate environment, it generally means higher multiples, and that's what we're seeing so far. So in terms of how much is pricing, and we've been deploying some cash in terms of portfolios, right? Increasing risk. We're not full gas, we're not doing, but so how much is priced in already? Well, your bias is actually to go further in terms of allocation, or just to continue to maintain cautious? No, so in terms of, you know, last year we have been underweight equities in the international portfolio since the late summer, early fall of 2021. We increased that underweight in the beginning of 2022. We reduced some of that underweight. So we're still underweight, just less underweight. We're not even back to neutral, and we're not overweight, right? Those would be kind of the steps that we would take if we were to become more positive. You know, my view on equities is that we're in a range-bound market. And so you can say the range is, you know, where we are now, 4,000, 4,100, 4,200 in the S&P, and the lower end that we saw a few times last year, where we tested the 3,500, 36. And even if you talk to our fixed income strategists, they talk about this range. You know, the rates are going to
be in a range, maybe 3.5% is the midpoint. It can go up to 3.75, it can go down to 3.25. Maybe we're at the lower end of that. And maybe rates, again, if China ends up reopening faster, if we see this inflation pressures kind of come back and the market worries about them again, then maybe the 10-year yield can also go back up to some of those levels. So I think, fixed income and equity markets, generally, we have this view of a range-bound type of market. And, we've moved to the upper end recently because of this view that we're going to see a soft landing. And, there's the market last year moved back and forth as well based on those views. So at one point it's, had the same optimism, and then we had a correction because then the market realized that it was, less likely the Fed was going to keep raising. So there's going to be these adjustments as we go through the year. And that's the kind of way that I think about the ranges for equities. That's a good view. That's a good view. We actually been seeing a lot of exactly that in terms of trading in the trading floor. People trying to take advantage of this range bounded market. I got to switch again to Portuguese for just because we got a couple of questions on globalization, and I would love to hear Gina's and Laura's opinion. Então, a gente recebeu algumas perguntas sobre globalização. E como isso vai afetar, e aí vale, acho que tanto para você, Gina, quanto para você, Laura, a gente talvez saia desses 3 anos de Covid, o período que for, talvez com menos apetite dessa questão de globalização. Algumas pessoas falam em deglobalização ou G0, né? Tem vários termos e conceitos aqui, e quanto que isso pode afetar. Tudo bem, a China continua sendo motor para o mundo, mas ao mesmo tempo a gente vê, ou pelo menos escuta, que existe menos esse apetite de todas as economias estarem interligadas, um pouquinho mais de repatriação de produção, por exemplo, para os Estados Unidos, as cadeias logísticas e produtivas. Como é que você enxerga isso, Gina? E talvez escutar um pouquinho da Laura depois. Eu acho que, assim, essa discussão, né, é uma discussão que começou aí depois da Covid, quando todas as empresas perceberam, e aí acho que aprofundou depois da guerra, quando todas as empresas perceberam que é muito pouco eficiente você ter toda a sua produção concentrada num produtor apenas, né? Então, você olha o caso da Apple, é impressionante. A Apple pode levar muito tempo para conseguir reproduzir o mesmo ambiente que ela tem de produção na China em outro lugar, né? Então, eu acho que a percepção de que as empresas ficaram muito dependentes de produção na China e o custo que isso teve com a Covid, depois com a guerra, o medo de amanhã a China se envolver numa situação parecida com a Rússia. Então, eu acho que todas as empresas estão reavaliando isso. Em termos macro, eu acho que a gente já está começando a pensar nisso. Eu vejo muita gente falar de desglobalização, eu mesmo acho que vai acontecer, não uma desglobalização, mas uma realocação de produção ao redor do mundo, né? A McKinsey acabou de soltar um trabalho, eu não consegui ler inteiro ainda, sobre isso, e eles estão, né, divulgando os dados, e eles mostram lá que, assim, a maioria dos países tem depende aí pelo menos de 25% da produção de importado, que não é um número baixo, né? Então, eles acham, alguns países até mais, que assim, é muito difícil você imaginar que um país vai conseguir viver e produzir internamente, sem nenhum tipo de importação. Isso é muito difícil. Então, o que provavelmente vai acontecer é uma realocação dessa produção, né? Então, a globalização no sentido de trade, eu acho que ainda continua, mas você só vai redistribuir essa produção saindo da China, né? E aí, ninguém sabe muito bem os impactos disso, né? Se vai ser mais eficiente ou menos eficiente, se é mais inflacionário, porque você vai produzir não necessariamente no lugar que é mais eficiente em termos de custo, mas você vai ter, né, a própria McKinsey fala, né, de uma cadeia mais resiliente e talvez não tão eficiente. Então, a gente não sabe muito bem os impactos, quanto tempo vai levar, mas já é uma coisa que está acontecendo. Eu acho que, assim, você pega nas pesquisas, né, todas as empresas, o Raj pode até falar melhor isso, todas repensando a sua linha de produção, né, como é que você faz para melhorar a resiliência dessa linha de produção, né? E aí o impacto que isso vai ter no mundo
assim, já está começando a se estudar, né? Talvez um aumento de investimento, porque todo mundo vai ter que realocar para as fábricas, talvez menos eficiência, mais custo, vai ser mais inflacionário. Então, eu acho que a gente vai, assim, né, conforme vai se estudando e pensando mais sobre isso, acho que a gente vai ter mais informações, né? Mas eu acho que claramente a China é um perdedor desse ambiente. E eu acho que, né, Laura, chamando você aqui para a conversa, é um desafio Ah, para eles, né? Porque o setor exportador é importante ainda na China, é um grande empregador, né? E como é que eles vão sair desse desafio, né? eu acho que eu acho que tinha essa, acho que mais uma vez assim, a China já tinha essa demanda da China ficar mais isolada na guerra comercial, já tinha essa discussão na guerra comercial, veio a pandemia e veio a guerra. Então, essa demanda por desglobalização foram 3 choques seguidos, tá? E eu acho que o perdedor foi a China. E a conclusão, eu acho que tem dois pontos, né? Essa questão do investimento, né? De você ter fábricas, né? Mais perto, né? Não ser mais concentrado, você pode ter era um call de algumas casas, de alguns views, de que isso poderia ser um trigger de demanda de commodities. Isso parece que está pouco ainda, tá? Mas pode ser que de um longo prazo, porque pô, você vai ter que reconstruir, né, todas as cadeias de produtivas, né, fazer toda uma reindustrialização em alguns países. Eu acho que esse é um ponto. Um outro ponto para a China é assim, e para outros países, é que o apetite de investidores, isso até é um pouco atrelado à guerra, na verdade, o apetite de investidores para países que têm discordância com os Estados Unidos e com a Europa diminuiu muito. Como é que você vai investir num país que você tem discordância política com os Estados Unidos e a Europa e vai ter uma guerra e vai ter todas essas sanções? Então, a China, de fato, desses 3 choques, saiu bastante perdedora, assim. Ô, Laura, a gente já consegue ver, desculpe, Marcelo, só uma questão aqui. A gente já consegue ver nos dados de investimento estrangeiro isso aparecendo da China? Você já consegue ver essa tendência? Porque a China era a grande, né, recebedora de investimento estrangeiro do mundo, né? O primeiro, A número um. gente, Você já consegue ver alguma coisa? então, no high frequency do IIF, você conseguiu bem ali depois da guerra, Dina. Você conseguiu bem ver isso, essa saída. Foi um dos motivos que ajudou o CNY a ficar tão depreciado depois da guerra. Investimento em investimento estrangeiro, né? Que é mais ligado com investimento. Isso já aparece? é, Não. não, eu estou falando mais de bolsa Sim, investimento. e Aham. high frequency, né? Estou falando bolsa e portfólio. Mas não, a Bolsa gente e não renda consegue ver fixa. isso ainda na China Não, como não, investimento direto, não. direto ainda não, ainda não. Ainda não. Estamos nos passos iniciais, né? Então, legal. Exato, não passa inicial. Ana, Mas assim, eu acho que, desculpa, Marcelo, mas assim, eu acho que de fato é um sinal muito ruim, assim. Essas sanções, assim, de fato, acho que ficou um view bem ruim, assim, para a China mesmo. Eu acho que o próprio Xi Jinping, né, esse termo, né, a China é uninvestable, vale não só para o mercado de capitais, mas também para você ir lá e construir uma fábrica, né? Como é que É, é? Será que é, algum dia alguém vai chegar e vai falar, ó, essa fábrica aqui está estatizada? Eu acho que levantou todo tipo de suspeita que não existia antes, né? isso, exatamente, concordo com esse ponto, sim. Raj, I'm going to extend you the same question. We're talking about a couple of questions that we got from the audience is deglobalization after COVID, right? And one of the main losers should be China, showing that companies, especially in the US and Europe, are rethinking their whole production, factories, logistics, whatever
and that's going to affect not only from a macro level, but definitely the place in companies itself. Are you perceiving something like that already? Do you think we're in early stages, such as Gina and Laura mentioned? How are you reconciling this with the equities market? Yeah, I mean, look, I heard Apple being brought up a few times. Clearly. So you're picking up Portuguese Apple. That's great. But the companies are worried, right? If they have too much exposure, and they saw what happened with Russia, Ukraine. If you have all of your assets, or even some assets in a country where something goes wrong, you could be shut out of the market completely. And so people are companies and management teams are thinking about how do we reorganize. Primarily, they're still looking at low-cost regions. They're looking at, okay, how do we move it to India? Apple's setting up in India. Mexico is becoming a big destination for auto production. And so you're seeing it kind of near-shoring, friend-shoring, New terms. Yeah, so, having production in places where you're friendly to the US, having it near you, like Mexico. There was a bigger push a year and a half ago because of transportation costs. So the transportation costs were very high, container ship rates were very high. So people said, well, there's no point because if I'm manufacturing in China and I have to ship it to the US, I'm going to lose in that whole transaction. Transportation costs have not come back down. So that's, it's not maybe, as urgent, but you're seeing that. The other place you're seeing it is US government policy is geared towards adding capacity for what is considered, very crucial technology. Semiconductor is one that's been very topical, but both Republicans and Democrats came together and said we need to have our own or more of our own production of semiconductors, and especially high end in the U.S. We depend on Taiwan. They're a great supplier. They have amazing technology, but if something happens there, it would be a very big problem. So, and that was done through subsidies and a few other things. And you can obviously, people can criticize those policies, but that was a strategic initiative to say we need to have this in the U.S. So if something happens, so you're seeing it in kind of the corporate level to find alternatives, but you are seeing it from the U.S. government as well. Interesting. And anyway, is that a headwind for Chinese actors as well? Long term, maybe not right now. I mean, in theory, it's a headwind for U.S. and and Chinese, because U.S. Apple's higher cost then means either they have to pass on the higher cost, but there's a limit in terms of how much consumers are willing to pay. So margins will get impacted. Productivity, right? It's also cash flow. You're redirecting cash flow that you've already invested to another place that you necessarily didn't want to, and then that means less cash flow for shareholders. So it has implications for U.S. Corporate profitability as well, and that's been one of the risks for Apple. I mean, a lot of U.S. technology companies are restricted from actually selling their products. You can't use Google search, for example, in China, but Apple products are sold into China, and there's always this worry that if things get worse for the U.S., then what does it mean for one thing that is, and again, maybe Gina and Laura have a view on this, but the last couple of days, Janet Yellen met with her counterpart in Zurich, the Chinese premier, and they had some discussions, and it sounded like some of the relationships between China and U.S. maybe is thawing a little bit. And does that mean that, okay, maybe things can get back to some level of normal? It won't be as like it was 5 years ago, but maybe it won't be as hostile as it has. And so you're seeing some of this, and this is, again, it's a couple of meetings. There was a meeting in November between Biden and Xi Jinping. So, there are things that maybe things can normalize a little bit. We'll have to wait and see how that kind of evolves. I have a couple of questions about Davos. But I want to get, just before we move to that, just for time, and I'm not even sure how much we got from Davos already. It's still kind of early, but I want to get your thoughts on earnings. So we just started with kickoff financials and a couple of other sectors already for fourth quarter earnings in 2022. And that already gave us a lot of information, right? We saw Goldman Sachs and all. Yeah, and all of the big banks report earnings. So like you said, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup.
and all of them are actually in Davos. And So yeah. yeah, so they're there this week. They've been giving interviews to the media. The meeting that I just referenced with Janet Yellen, that was not in Davos, it was in Zurich. But there's been a little bit of a stigma where some government officials don't want to go to Davos because it's viewed as globalist or whatever you want to call it. So yeah, so there's some people that decided not to go to Davos. So they get close, but not that close. So they go to Zurich. But a lot of the bank CEOs were in Davos. They also just reported earnings at the end of last week and beginning of this week. There's a few observations from earnings and from Davos, since you brought it up. There's still a cautious outlook on the US around a potential for a recession. And I know, we've been talking a lot about inflation, but the other part of markets is, and especially for equities, is if we go into a recession, what does that mean for earnings? And so the bank CEOs, most of them commented on their earnings, that they think that the US will enter into a recession by the fourth quarter of this year, fourth quarter of 2023. And that's what they're basing their earnings outlook and forecast on. And they do say they think it's going to be a shallow recession. So it's not something, we've had some very dramatic and deep recessions if you think about COVID, but also 2008 financial crisis. So not to that extreme, but a shallow recession that starts in the fourth quarter. And those comments were again reiterated in Davos, that the outlook is uncertain. There's a lag between Fed policy and how it impacts the economy. There's a lot of geopolitical risk. Russia, Ukraine is still ongoing. So the message is still pretty cautious from a lot of these CEOs, talking about, scaling back some of their businesses, job cuts. A lot of the tech companies have already started to announce job cuts, and financials as well. So, you're seeing that. So, that's kind of the tone and kind of view that you're seeing both from earnings and from Davos. And maybe this is not surprising, but a lot of the CEOs gave conservative guidance for 2023, the bank CEOs. They said and it was lower than what the street estimates were. So, they did give initial guidance that was below the street. Most people expect companies to give conservative guidance to start because they want to beat those estimates, right? The CEO wants to say, look, I beat my estimates, they don't want to say that they missed, but it was still a miss. And the stocks actually did not react negatively. So it was an interesting observation. We're going to have to see when the tech companies report and what they say about guidance. There's a lot of indications. They'll start next week. Some of them will start, but then it's really the following week. And Apple actually is in early February, so it's a pretty extended period because it is fourth quarter. So sometimes it's a full fiscal year, so it's a little bit spread out. But their guidance will be a little bit cautious, probably. And they've already started. They announced some big job cuts. Microsoft has Amazon, Salesforce, and so that's probably setting the stage for a little bit more conservative guidance. We'll have to see how those stocks react. Similar to banks, I think people are expecting it, but I think it's going to depend on the magnitude of the earnings cuts that they announce and how that is relative to the actual estimate. So I think that those are the things to think about as we go through earnings season. So we're just in the middle of the season, so Yeah. more to come. A gente tem mais alguns minutinhos, mas vocês já conseguiram extrair algum tipo de informação, alguma coisa, alguns insights em relação ao que está acontecendo em Davos ou Davos? Gina, Laura. Você quer falar, Laura, que a gente já teve nosso evento lá? Não, a gente não participou dessa vez, né, aqui da área macro, a gente não participou Não, mas a dessa gente vez, teve né? um almoço, né, com os investidores lá. O Itaú promoveu um almoço lá. Acho que já deve ter sido. Acho que foi ontem. Mas o que eu assim consegui ouvir assim consegui tirar de lá é que eu acho que tem um misto de preocupação com alguma melhora de ânimo, sabe? Porque a preocupação, óbvio, com essa questão da recessão e do impacto dessa alta de taxa de juro nas economias, etc. Mas eu acho que tem algum tipo de redução de pressão no sentido de que os números de inflação estão melhores e principalmente no parte de energia. Eu acho que a Europa está tendo uma performance, né, Laura? Eu sei que você cobre lá, acho que você pode me complementar. Eu acho que a Europa está tendo uma performance bem melhor do que todo mundo imaginava, né? Já tem até algumas casas retirando as projeções de recessão.
eles conseguiram passar, né, eles conseguiram substituir o petróleo da Rússia, o gás da Rússia, muito mais rápido do que todo mundo imaginava, então não se fala mais de racionamento. Então, eu acho que tem esse misto aí de um pouco mais de ânimo, porque no final o custo de energia caiu para todo mundo e não foi aquela tragédia que se imaginava ali no meio do ano. Embora os juros ainda estão altos, ainda podem subir mais, mas assim, eu acho que tem esse misto, né, de preocupação, mas com um alívio, né? Tinha perdido essa palavra, um alívio com essa questão de energia ajudando mais, né? Acho que essa questão de Europa, de fato, assim, acho que está tendo uma mudança significativa. Acho que não foi só a questão do inverno, um inverno favorável, um inverno mais quente. Acho que os estoques, né, que foram acumulados ao longo do ano passado, teve essa ajudinha do inverno, ajuda do inverno, e também uma mudança da parte do consumo, né? Você está tendo uma queda significativa do consumo, tanto do lado da indústria quanto do lado dos consumidores, né? E essa parte do inverno, em particular, é importante porque no inverno é onde que o consumo, 60% do consumo de gás está relacionado às famílias, né? Que é onde, teoricamente, a elasticidade é menor, né? Quando faz frio, né? As pessoas, de fato, não conseguem desligar o aquecedor. E está tendo essa queda de consumo e acho que talvez uma mudança mesmo de forma de conduzir frente a tudo que está acontecendo. Aumento de eficiência até, né? Talvez houvesse um desperdício ali né, que acabou, né? Exato. E além disso, você está tendo uma resiliência da economia. Mas eu acho que o mais importante, assim, é que isso vai levar a uma inflação bem mais baixa para a Europa. E tem que lembrar que a Europa, diferente dos Estados Unidos, o principal choque foi o choque de gás, né? Os Estados Unidos teve outros choques que levaram a uma inflação bem mais pressionada. A Europa foi o principal choque, foi o choque de energia, né? Então, de fato, são notícias bem mais positivas para a Europa, sim. You had mentioned Davos, and I know we got some questions on this. The one thing also as an observation, because I was listening to a lot of the media presentations and reports, is that there's been a lot of discussions around the debt ceiling in the US. So this is, again, could be something that could cause some market volatility, but the US debt ceiling limit will probably be reached at some point this summer. The US Treasury is already taking extraordinary steps to try to see how far they can extend that. But a lot of, even Joe Manchin, who's a senator, moderate, is in Davos, and he was saying, look, we need to come to a solution earlier so we don't, get to the point of, going and not having the debt ceiling limit increased. But there's a lot of hostility in the U.S. Congress, and it took Kevin McCarthy a long time to get elected. So this time it could be a situation where we get, close to that debt ceiling limit and nothing happens. It could even be we can end up with no solution this summer, and it could cause some volatility. So it's something to be thinking about, but it was discussed a lot in Davos. We need to fix this problem now. The politicians don't seem willing to kind of step up and do anything early about that. We have our own debt ceiling discussion in Brazil as well. Eu acho que essa questão política nos Estados Unidos está começando a incomodar, né? Essa disfuncionalidade aí política que pode se refletir nessa votação, né? Mas eu acho que, como o Raj falou, alguma coisa que acontece mais para o meio do ano, né? Tem um tempo ainda para se achar um acordo. Perfeito. Gente, a gente está bem no horário. Eu até tenho mais algumas perguntinhas que eu queria fazer, mas em função do tempo, eu vou agradecer. Raj, thank you very much once again. It's always a pleasure.
Laura, obrigado por ter aceitado estar aqui com a gente. Se vocês quiserem fazer algum remark final, é claro, fique à vontade, mas foi um prazer. Provavelmente a gente vai te chamar de novo, porque a China continua estando no centro das atenções, toda essa parte de inflação. E, Gina, como sempre, é um prazer enorme falar com você aqui e escutar um pouquinho dos teus insights econômicos. Obrigada, muito obrigada, Laura, pela sua participação aqui hoje com os Imagina, nossos obrigada, clientes. foi um prazer. Thank you, Laura. Obrigada, Thank you. Raj. Se Thank precisar. you. Thank you, everyone, and thanks everyone for joining. Thank you. Bye. Tchau, tchau. Tchau. Boa tarde.